Bom dia! Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma grande alegria ter você aqui nessa manhã para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E o tema do nosso devocional de hoje é: ser pacífico é ser bem-aventurado. Nós vamos meditar na palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 9. E a palavra que o Senhor nos traz nessa manhã é a seguinte: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém! Glória a Deus! Essa passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, é onde Jesus subiu lá no monte e ele começou a ensinar ao povo as bem-aventuranças, né? Dentre elas, neste momento, Jesus fala sobre aquela pessoa que promove a paz. Aquela pessoa que, ao invés de semear contendas ou de incentivar que pessoas se discutam ou que continuem, brigadas umas com as outras, essa pessoa, ela promove a paz. Ela é uma pessoa que promove o bem, que faz com que todas as pessoas se reconciliem. Aonde essa pessoa está, o ambiente fica mais leve, as pessoas são mais unidas. É uma pessoa que une as outras, que aproxima umas às outras. Então, em um mundo onde as pessoas sempre buscam o melhor para si, sempre olham para dentro de si, onde as paixões são todas afloradas, ser um pacificador, além de sábio, é ser filho de Deus. Então, ser uma pessoa que leva a paz, além de sábio, é um filho de Deus. Jesus mesmo disse que é chamado de filho de Deus. E quando nós seguimos o sermão, Jesus fala da importância da gente se reconciliar. Muitas vezes, com razão ou não, dar a mão é uma tarefa muito difícil. Mas como Jesus disse, é muito melhor a gente fazer as pazes e, de preferência, o mais rápido possível, porque as consequências elas podem ser muito piores. É muito melhor você buscar se reconciliar com o seu irmão, com aquela pessoa com quem você entrou ali numa desavença por qualquer motivo, do que ficar brigado, aquele clima ruim, um clima difícil em casa, Até porque, meus amados, a palavra de Deus também vai dizer no Evangelho de Mateus que, portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro se reconciliar com o seu irmão. E depois você volta aqui e apresenta a sua oferta. Então, analise que o texto diz que não é se você tiver algo contra o seu irmão, é se você souber que o seu irmão tem algo contra você. Então, se você se lembrou que o seu irmão tem algo contra você, você deixa ali. Ah, mas não sou eu que tenho algo contra ele, eu não tenho nada contra ele, não posso ofertar? Não. A palavra de Deus é clara. Você deixa ali a sua oferta e vai lá primeiro entender. Vai lá primeiro se reconciliar. E um pouquinho mais para baixo diz que entre em acordo depressa. Entre em acordo depressa com o seu adversário, antes que ele não entregue você a um tribunal. Enquanto vocês estiverem no caminho, já busque se entender, já busque resolver. Porque assim as coisas vão ficar muito mais fáceis e mais leves. É aquele velho ditado, Você prefere ter paz ou ter razão? Prefere viver em harmonia ou num ambiente de contenda? Ou num ambiente pesado? Onde você chega, as risadas são contidas, porque sempre tem um clima ruim. Para que viver dessa forma? Não é isso que o Senhor quer da gente. Se a gente quer ser chamados de filhos de Deus, temos que calçar o evangelho da paz. Temos que levar a paz. Temos que ser pacificadores. É isso que a palavra nos pede. Porque cada dia, hoje, se a gente analisar, cada dia mais as pessoas estão agressivas. A qualquer custo, qualquer coisinha, elas trocam farpas. A internet, hoje em dia, ela veio para potencializar isso, inclusive. Se você entra na internet, você vai ver que muitas vezes tem lá uma indiretinha, uma discussãozinha, uma farpinha, por qualquer motivo. O ego fala mais alto.
A pessoa sempre está querendo ferir a outra com a sua atitude, contaminar as outras pessoas, contaminar o ambiente, não consegue ver ninguém em paz, não consegue ver ninguém feliz, quer ir lá dar uma cutucada, quer ir lá provocar. Para que isso? Né? Para que ser esse tipo de pessoa? O que será que essas pessoas pensam? Porque que alimento elas estão colocando para dentro de si? É horrível, a única pessoa que sofre com tudo isso são elas mesmas. Então a pessoa que provoca contenda, a pessoa que fere as outras por ferir, que magoa por magoar, a única pessoa que fica doente em tudo isso é aquela que fere, é aquela que magoa. Então libere o perdão o mais rápido possível. Peça perdão com a mesma facilidade. Ame mais. Ignore, passe por cima desse tipo de coisa, coisas tão pequenas que nos afastam uns dos outros, mas que principalmente nos afasta de Deus. É com isso que nós temos que nos preocupar. Nós precisamos ter calma, nós precisamos olhar para Jesus. Ele é o nosso foco, Ele é o nosso alvo, Ele é o príncipe da paz. E Jesus, em toda a sua trajetória, Ele foi um pacificador. Ele foi um homem que por onde andou, ele levou a paz, ele levou alegria, ele levou esperança. Por onde ele andou, ele só plantou coisas boas. Ele só deixou coisas boas. Ah, mas ele ainda assim foi perseguido. Tá, mas não foi por isso. Ele foi perseguido porque tinha que ser perseguido. Porque estava determinado, porque ele precisava morrer por nós. Esse era o plano da salvação. Mas ainda assim ele cumpriu o que ele precisava cumprir. E ainda assim ele foi um homem bom, ele amou mais, ele perdoou o tempo todo, ele curou, ele não olhou a quem. Ele não olhou a quem. Ele não procurava saber para quem ele tinha que dar ou não. Afinal, ele disse e deixou isso muito claro: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para as suas almas. Foi isso que Jesus pediu para a gente fazer. Aprendam de mim. Então Ele tem que ser o nosso foco. Ele é o nosso exemplo maior. É a partir dele que as coisas têm que seguir. Tudo tem que partir dele. Ele é o princípio de tudo. Então Jesus, mesmo que as pessoas fossem truculentas, grossas, ânimos alterados, Jesus sempre foi um homem manso e humilde de coração. Sempre olhava para as pessoas com um olhar de amor e de misericórdia. Até mesmo naquele momento onde ele está no barco com os discípulos, ele, em meio à tempestade, ele acalma a tempestade. Em um momento difícil, ele acalmou o mar. Então, temos que ser como Jesus. E como nós seremos um pacificador? Quando o assunto ele te tira do sério, afaste desse assunto. Muitas pessoas têm sérios problemas com política. Então, surgiu o assunto, saia de perto. Se você sabe que não pode lidar, saia de perto, você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer. Começou a falar de um assunto que você sabe que já te aflora, saia de perto. Então, começou a falar de um assunto ali que você sabe que você não tem maturidade para lidar, saia de perto. Não fique ali se permitindo ouvir para que você não se contamine com aquilo. E você vai acabar irando e vai acabar pecando. Então, sempre que houver uma discussão, também procure a moderação, procure o equilíbrio. Evite, fique quieto, deixe, ignore. Ah, mas eu não aceito provocação. Não pense assim. Não pense assim, porque a única pessoa que vai sair perdendo é você. Porque você vai deixar de ser chamado filho de Deus porque você não busca ser um pacificador. E se você não consegue administrar tudo isso, peça a Deus. Peça a Deus sabedoria. A palavra de Deus diz que Deus dá sabedoria a todos aqueles que pedem com alegria. Então peça sabedoria a Deus, peça discernimento. Busque o Espírito Santo, porque um dom do Espírito é a mansidão. Ah, mas é difícil. Tá, mas ninguém disse que era fácil. Mas nós temos que pedir, peça ao Espírito Santo que te dê a mansidão que você precisa, que coloque no seu coração aquilo que você precisa para ser um pacificador e assim ser chamado de filho
de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração, espero que tenha feito muito sentido para você, mas antes da gente finalizar, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos, Senhor Jesus, aprender mais de Ti neste dia, papai. Nós queremos pedir ao Senhor que nos ensine a ser mais amável, mais pacíficos, que nos ensine, Senhor, a perdoar mais, que nos ensine a pedir perdão com a mesma facilidade, que nós possamos amar mais as pessoas, Senhor, que nós possamos perdoar todas as vezes, papai, que forem rudes conosco. Mas assim também nós queremos pedir que as pessoas nos perdoem e pedir acima de tudo que o Senhor nos perdoe todas as vezes que nós formos ignorantes com o nosso próximo. Nós queremos mudar de postura e a partir de hoje, Senhor, em nome de Jesus nós queremos te pedir, papai, ajude-nos a ser como tu, Jesus, manso e humilde de coração. Ajude-nos, Espírito Santo de Deus, nos dê sabedoria e nos dê discernimento para que o nosso coração seja mais parecido com o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, Senhor, nós consagramos a Ti a nossa vida e te pedimos, em nome de Jesus, conduz os nossos passos conforme a Tua vontade. Nos dê um espírito de moderação e equilíbrio para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Eu te agradeço muito a sua companhia. E não se esquece, se você já gostou desse vídeo, já curte aqui, já deixa o seu amém e compartilha também com aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Me ajude a espalhar o evangelho da salvação. O Senhor Jesus, Ele também conta com você. Eu deixo um grande beijo no seu coração e eu espero você aqui amanhã novamente às 6 da manhã. Até lá!